E aí, pessoal, beleza? Então, amor, hoje papai e mamãe estão aí na área. Papai e mamãe contando muitas histórias pra gente. Eles voltaram aqui então para dividir com a gente a experiência de como foi a viagem para a carreteira astral. E aí, Carlos? Então, quem quiser ficar até o final e para ter algumas informações a respeito da carreteira astral, né? Será um prazer, né? E tem uma coisinha, tá? No final do episódio, eles vão deixar uma surpresinha aqui pra gente dividir com vocês, tá bom? Então, fica até o final. Fiquem até o final. Porque tem muita coisa boa pra ouvir e ver. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Papo Motociclista. E hoje aqui, amor, com o papai e com a mamãe. Com o papai e com a mamãe. É o retorno, né? O Depois retorno. de algumas da viagem incrível, né? E ainda teve outras no meio do caminho, né? Que a gente demorou para agendar aqui para estar aqui hoje, né? Verdade. Então, vocês já conhecem, são de casa. Carlos, Angelita, esses dois amigos incríveis que foram pra carreteira astral. Agora tem que marcar com o Jonathan também, né? Então, É que aqui é pequeno, pessoal. A nossa vontade mesmo é estar todo Era mundo. juntar a família toda. Mas aí a gente resolveu fazer com o Carlos, até para dar a visão um pouquinho da moto, Carlos Angelita, para poder dar um pouquinho da visão do como é que foi essa viagem. Eu acho que é uma viagem, uma das mais sonhadas, né, Carlos? Angelita? foi. Muito planejada. Para qualquer motociclista, eu acho que ela é uma das mais sonhadas. Então, eu acho que é legal, assim, dar um pouco dessa visão de como é que foi o esperado, né? O que vocês planejaram, se deu tudo certo. Uhum. E aí, depois a gente traz o Jonathan também para falar a visão do carro, né? Para quem quer ir de carro, eu acho que é sim. interessante também. E aí, como é que vocês estão? O que vocês contam de bom pra gente? Tudo bem? A gente agradece pelo convite, né? E estamos aqui para contribuir e contar um pouquinho da nossa aventura, né? Foi uma experiência e tanto, né? A gente já conversou sobre o planejamento, sobre o pré, agora vamos falar do pós, né? Como é que foi a viagem, o que vocês passaram, teve perrengue, não teve? Se não teve, também não teve graça. Não tem. Porque a não gente ter, gosta, né? é difícil não ter, porque às vezes a gente gosta dos perrengues. Eu acho que, assim, para começar legal, assim, ó, seguiu o cronograma ou teve alguma mudança? Até de Algum plano rota, B? dias a mais, dias a menos, como é que ficou ali Não, o cronograma não foi seguido ao pé da risca, porque, na verdade, nem tem como seguir um cronograma a pé da risca, né? Mas é importante ter um cronograma. A gente sentiu, e quem faz um passeio de moto ou de carro, ou mesmo se vai de ônibus, tem que ter um cronograma, tem que ter um roteiro, né? Tem que ter os pontos que deseja visitar. Eu acho que isso é fundamental, né? E a gente pôde observar nessa viagem que foi isso mesmo que aconteceu. E bom que a gente teve esse cronograma. A gente tinha um cronograma com folga de 5 dias. Então, essa foi o roteiro. Então, a gente estava... A viagem toda deu em 38 dias. Mas a gente podia ficar... A previsão era 31, eu não lembro. Era 40. Era Ah, 40. era mais? É. Era mais. Mas aí tinha já uma folga, então... E até porque folga, porque eu digo, porque como eu trabalho ainda, então eu tenho um tempo limitado de férias para cumprir. Embora nessa aí eu peguei uma licença prêmio, então eu pude esticar um pouquinho mais, mas eu tinha uma data limite que eu tinha que voltar, né? E a gente fechou, então, dentro dessa data limite, ainda ficou com uma certa folga, né? E isso foi importante porque... Quando a gente sai para uma aventura desse tipo, ainda mais que a gente quer conhecer alguns lugares e de moto, imprevisto acontece. Vocês tiveram um exemplo agora há pouco também, né? Sim. Sim. Então, teve um dia, por exemplo, que estava chovendo muito e a gente não valia a pena a gente continuar o passeio, porque o melhor do passeio da carreteira astral, que é o principal, são as paisagens, né? É a estrada, né? E aí, de moto na chuva, mesmo de carro, não teria graça, né? Então a gente resolveu ficar um dia a mais uma cidadezinha bem precária, mas que no outro dia a gente conseguiu aproveitar o passeio. Então não dá para sair engessado, né? Essa foi a minha conclusão e a minha... E também teve aquele dia do vento, que estava um vento muito forte e também estava perigoso para continuar. E a gente ficou naquela cidade e aí mudamos a gente ia pelo 73 Maldito, acabamos não indo. Aí deu uma confa.
levei um pequeno tombo. É, Porque nessa que a gente comentou aqui, já estava definido que eu não ia passar pelos 73 malditos, né? Que é para quem já foi para aquela região, já ouviu falar desse trecho. E quem não for, pesquisa na internet que vocês vão ver, né? Então tem muita gente experiente que já foi e caiu, porque é um trecho muito ruim. E agora, nesse período, a gente pode observar, a Argentina está nesse período que foi bem de troca de governo, né? As rodovias eu achei bem precárias. Da última vez que eu tive, as rodovias estavam em melhor condições, né, de trânsito, né? Tinha muita gente trabalhando. Dessa vez, parece que estava tudo abandonado, né? E aí, esses 73 quilômetros maldito é um trecho de rípio, como tem vários trechos na Argentina que tem, né? E é o rípio pesado, assim, ele chama, que ele é fofo, só 10, 15 centímetros de pedra, é aquela pedra redonda, que é o rípio, né? E isso agrava porque é um trecho que venta muito, né? Então, muito difícil você conseguir ficar no trilho, quando tem os trilhos, né? Passa os veículos, então acaba ficando aquele trilho, né? E aí, sem o trilho e com o vento, é impossível de ficar em cima da moto. Aí, eu já estava definido que eu não ia passar, a gente foi por um outro trecho. E aí, nesse outro trecho também tinha estrada de rípio, e eu não sabia. E a gente ia fazer um desvio de 130 quilômetros para desviar de 70, né? E no final, como a gente pegou esse trecho de rípio, esse desvio saiu em 500 quilômetros. Então, foi um dia de viagem que a gente fez para não pegar 73, né? Mas coisas que acontecem, é do passeio, né? é bem isso mesmo. É como tu falou, a gente sai com uma rota, e a gente falou isso no último episódio também, da nossa última experiência. A gente sai com uma ideia, né? Mas tem que ir ou com plano B, ou realmente não engessado, sabendo que pode Que mudar, né? pode, porque sempre imprevistos acontecem, né? Ainda mais em estradas assim, né? Que são perigosas, né? Tem que tomar cuidado, que a estrada às vezes não tá boa. E até é estranho ouvir isso da Argentina, pelo menos quando a gente foi, Sim. tava muito boa a estrada, né? A A gente gente foi em pegou estradas 2021, né? 2022. Mas a gente Pegamos pegou estradas trechos boas. perto da capital, né? Sim, Buenos sim, Aires, sim, ali, sim. não, tu vai mais pro interior, ali tá também é. bem precário. Eu falei do cronograma, porque talvez eu acho que pode ser até confusão minha, mas é que eu me lembro assim, vocês foram pro Chuí agora, né? Mas não tava? Pra onde? Ushuaia? Pro Ushuaia? Pro Ushuaia. Sim, pro Ushuaia. Já tava definido? Ah, Tava. tá. Eu achei que foi decidido assim, vamos aproveitar pra ir. Não. Na gravação, tem certeza na gravação? Bem Sim. no início, né? Quando a gente começou a falar, não tava, mas depois eles Ah, logo tá. É colocaram. porque quando ele fez o planejamento para pro Pro ano que primeiro. não deu certo, não tinha o Era SWAT. só. Tá. Aí como agora. Por isso que eu tô com 31, 30 dias na cabeça. Aí como agora a gente, a princípio, iria só nós dois, aí ele disse, vamos colocar o Ushuaia, que aí a gente vai... Porque já foi 3 vezes, né? Ushuaia duas. Duas vezes, foi a segunda vez. Aí onde ele colocou o Ushuaia, porque aí a gente iria só nós dois, né? E aí como ficou muito... Aí ia ficar mais tempo, aí as pessoas não queriam ir. Mas aí o Jonathan também topou. E nos contem um pouquinho, assim, já que a ideia aqui é mostrar para o pessoal as possibilidades de estradas e trechos, enfim, roteiros. Contem um pouquinho do roteiro mesmo, qual foi a ideia, por onde é que vocês começaram, onde é que vocês saíram, se foi por cima, foi por baixo, como é que foi um pouquinho. Bom, então, como eu já tinha falado da outra vez, e vocês são testemunha disso, já a gente estava planejando isso desde a época da pandemia, né? Mas passou toda a pandemia, passou o ano que a gente não pôde ir, então esse roteiro já estava bem forte assim na minha cabeça, tudo o que eu gostaria de fazer, né? E a questão do Ushuaia, só para complementar, apareceu porque eu queria levar a Angelita para conhecer o Ushuaia. Quando a outra vez eu tinha ido sozinho, então era uma vontade de levar ela lá para sofrer junto comigo nesse trecho todo, né? E então a gente foi, né? Bom, a gente saiu de Florianópolis, a gente foi entramos na Argentina por Uruguaiana, Passo de los Libres, que foi o primeiro passo que a gente entrou. Então, para quem já conhece, divide ali Uruguaiana de Passo de los Libres, da Argentina, né? Dali a gente foi descendo até São Martín de los Andes,
Então, eu digo que aqui começou o nosso passeio, que até Uhum. então foi só deslocamento. Uhum. E aí até desse trecho de deslocamento que a gente faz do primeiro trecho, deu quase 3.000 quilômetros. Caramba. Nossa. Só que eu considero deslocamento, porque não tem muito atrativo para a gente Uhum. ver, né? Uhum. As cidades são cidades normais, então, de vez em quando tu vê uma montanha lá, como chama, um cerro lá um pouquinho mais bonito, Uhum. mas nada que enche assim os olhos, né? Até chegar a São Martinho. Aí quando chega em São Martín de Los Andes, daí ali é outra, assim, é outro mundo, é aquela, tipo assim, às vezes o cara fica emocionado, vontade até de Uhum. chorar das coisas, do lugar bonito que é, né? Então, é ali que começou o nosso passeio, depois de 3.000 quilômetros. Foram quase 5 dias para a gente chegar lá, né? Eu ia Contando falar isso as... agora, pô, 3.000 foi o que a gente fez agora pra É. ir e voltar no Uruguai. Ir É, E até o voltar Uruguai e também. voltar. Essa é a vantagem do É. Uruguai, né? Que é pequeno. E é pertinho daqui também, né? E as coisas são perto, né? É. E então ali em São Martín de Los Andes, daí começa, tu tá bem no pé da cordilheira mesmo assim, já tem as montanhas nevadas. Lógico, antes da gente chegar ali, tu já começa a ver de longe lá os Uhum. picos nevados, né? Então a paisagem é totalmente diferente, hein? Aí de São Martín de Los Andes a gente foi até Bariloche, né? E essa região de São Martín de Los Andes até Bariloche, na Argentina, é a região que eles chamam dos Sete Lagos, né? Ah, isso aí eu acho legal. Assim, Bem bonito. tem que conhecer, esse lugar é incrível, né? Só paisagem bonita, tu não consegue. O trecho acho que tem uns, sei lá, É faz pouco, uns né? 200 quilômetros mais ou menos, vou chutar aí, né? É um dia inteiro para fazer isso. Nossa. Porque tu não Aí tu vai consegue, parando e tirando foto. Ah, tu de não tão bonito consegue que tu dar quer uma ficar volta, virar uma curva sem apreciando. parar para tirar uma É. foto, né? Então, E eu acho que até o objetivo, né? É, Como não é sim. deslocamento, aí é o momento Aí realmente é o momento do de gente passeio, né? passear e de então ali curtir. para mim começou o passeio, né? Uhum. Nesse trecho ali que daí começou de fato o passeio, né? Esses Sete Lagos, aproveitar que é um lugar que eu acho que eu tenho muita vontade de conhecer, ele não tem lugar pra ficar perto? Tem. Tipo hotel, é de Não, boa? não, Se tu quiser fica, ficar perto dele, assim, não, tipo... tu fica ou em São Martim ou em Vila Angostura, né? Que Ah, é tá. a cidade. Porque Mais eu vejo próximas. que muita gente, assim, de camping e de... Ah, não, acho que acho que Fica... para Não, isso aí acampar, eu tem. acho que tem. Tem bastante, né? Tem. Tem. É, eu vejo assim, eles param bem no Ah, lado, sim, no beira do lago. lago, assim, tipo, Uhum. e ficam, né? Não, para Que é acampar bonito, né? Caminhonete, também. e É, até que não é. motociclista mesmo ficam pra acampar, Fica, né? assim. Isso aí tem. Isso aí É. é tranquilo. Uhum. Deve ter pousadas também no meio do Pode caminho, ser meio escondidinho Uhum. assim, mas né? a gente não chegou a pesquisar, né? Porque a nossa Não intenção era. era ficar Ficar já em em Bariloche. Uhum. Não, a gente ficou em Vila Angostura primeiro. Não foi? Não, primeiro em Bariloche, depois a gente Ah, voltou em tá. A Angostura. volta que a gente É. foi em Vila Angostura. E- Que- Então a gente ficou nesse trecho aí, começou de fato então o nosso passeio aí, né? Depois fomos a Bariloche, que também faz parte da região dos Sete Lagos também, né? Então é bem interessante para se conhecer. Aí dali a gente entrou para o Chile, né? Então a gente foi a Vila Angostura, que daí retornamos um pouquinho, e lá a Uhum. gente passou pelo Passo Cardenal Antônio Samoré. É um passo conhecido, é bem tranquilo, é tudo de asfalto, né? E eu fiz questão de entrar por ali porque tem um desvio que tu faz, porque se colocar pelo GPS, ele vai mandar para uma outra via que é de mais rápida, né? Mas tem um desvio que eu comecei a pesquisar, depois que você passa esse passo, entra no Chile, e você vai chegar a Porto Varas. Porto Varas é conhecida assim, tem um lago bem, Uhum. bem bonito, né? Tem o vulcão Osorno, né? Uhum. E nesse trajeto, que não é o que o GPS recomenda, tu tá toda a vida assim andando reto e vendo o vulcão Osorno. Osorno na tua frente. Uhum. É gigante aquilo lá. Tu não tem noção do tamanho que é aquele. E aí Imagina. tu anda sempre tu Bem olha para diferente frente para ele. assim para cima, tá aquele vulcão lá na tua E aí a frente. paisagem fazendo parte Então realmente do Com certeza. trajeto, né? Que é a parte Várias gostosa. tentativas de filmagem com drone que não deram muito. Esse tipo de viagem, assim, é o diferencial, é que normalmente, tipo, tu vai pra uma... Tu vai pra uma cidade, tipo Uruguai lá, que tu fica em Coronel Sacramento.
Pô, tu quer parar a moto e conhecer a cidade. Sim, Esse com é o certeza. contrário, é tipo, isso tu Tu quer quer ficar na estar estrada, andando porque porque cada Porque passo... a cidade, a estrada, o caminho é bonito, né? Imagina, cada uma paisagem mesmo. É que nem a carreteira, né? O caminho que é bonito. Ali é o objetivo da viagem é o caminho, não é as cidades. As cidades em si, uma cidadezinha normal, né? Como a gente precisa dela para poder Sim, dormir, sim. fazer as coisas Uma básicas ali, estrutura mas básica. é o trajeto, é o percurso. Eu sei que o desafio, a gente já falou sobre isso, é bem desafiador a estrada, né? Principalmente a parte de Ripple. Continua assim, o que fala lá daquela quilometragem inteira de Ripple e tal. É porque assim, tem gente que fala assim, fui na carreteira só, mas não faz esse trecho, né? Uhum. Faz só ali o principal e depois volta, não vai... Vocês faz tudo. fizeram toda ela, Todo o né? trecho. E é bastante km ali, É. né? E aí, ô Carlos, nos vídeos que eu vi, que falam, que mostram as pessoas indo lá, eu vi assim que casais e outras pessoas que foram que falavam muito que um dos problemas que tinha era com a questão de balsa. Essa parte foi tranquila? Foi. É por isso a importância de ter o planejamento, né? Porque, bom, chegando então nesse em Porto Varas, e depois tu vai a Porto Monte, que é uma cidadezinha pequena, próxima de Porto Varas, 100 quilômetros, e ali tem o marco zero lá da carreteira astral. Tá? Então, vamos lá, registramos a nossa, tiramos Sim. uma fotinho lá, Claro. e ali começa a carreteira astral, né? E a carreteira astral, então, ela tem 4 balsas. A primeira que a cada meia hora sai uma balsa, né? Porque ela liga Porto Monte à cidade de Hornopiren, que é mais próximo. Então tem bastante fluxo, né, de pessoas ali, né? Ela está bem próxima de Porto Monte, que é uma cidade maior. E depois as outras 3 balsas, ela já tem horários definidos, né? Então não dá para você querer chegar lá, vou pegar a balsa a cada 30 minutos, porque não existe. Tem os horários que são definidos, são balsas que demoram um certo tempo, né? O ideal é você comprar com antecedência para não ter surpresa de chegar no dia e não ter Que a gente comprou vaga também. a gente comprou até em Porto Montt, né? É isso. A gente viu alguns vídeos falando, o pessoal, Falando isso, vamos ter que compra esperar pra antes, pessoal, amanhã, porque... Sim, Porque como é uma, parece que tem uma, são várias, né? Uhum. Mas tem umas ali que é um horário para ir, tipo de manhã, depois o outro é só o fim do dia aí. Essa primeira balsa que foi a primeira é tranquilo, né? Como falei, a cada meia hora sai uma balsa. A segunda, aí ela já é mais complicada. Ela tem 4 horas de travessia, de duração. Depende inverno e verão, né? Então, quando tem mais fluxo, ela tem temporada. Quando a gente foi ali, ela tinha um horário de manhã e um à tarde, né? Do final da tarde, 6 horas da tarde. Então, no dia que a gente ia comprar, só tinha para esse horário, das 6 horas da tarde. Aí eu não acho que não vale a pena você fazer essa travessia Ia à pegar à noite. noite. Você não vai ver nada. E depois você vai ter que andar um trecho também À noite, à de noite, novo, sem conhecer o trecho. Aí, nesse dia também, a gente ficou um dia a mais para Em poder pegar. Hornopiren, né? Ficamos 2 dias para poder pegar a primeira balsa no outro dia, 8 horas da manhã. E aí foi bem mais tranquilo, porque a gente aproveitou todo o visual, né, da travessia, que também é bonito. E aí seguimos ali essa balsa, tranquilo, a gente conseguiu visitar as paisagens também bem de boa, né? Essa balsa, daí tu descendo da balsa, tu anda uns 15 quilômetros, 20 quilômetros mais ou menos, tu já tem outra. E aí nesse trecho também tu tem um tempo, mas não meia hora. Dizem eles que é meia hora que você tem para fazer esse percurso, porque para balsa. Pra não perder, Pra uma não perder, né? deixar perder a outra. Isso. Mas pelo menos o conexão. que eu pude observar é que eles esperam, né? Eles têm lá. Tinha, sei lá, 50 carros na balsa, quando chegar aos 50, Deve ser comum, né? Um pegar uma e ter que pegar isso. outra. Bem como conexão de avião, assim. Só que daí, tipo assim, então nesse trecho, o recomendado é você não ficar parando. Segue, vai lá, pega a balsa que já tá lá esperando e aí faz o restante da travessia. Porque nesse trechinho não tem praticamente nada para fazer, né? E nem para ficar visitando. Então é só deslocamento mesmo. É só correr para dar tempo. Hoje tá mais tranquilo, tá asfaltado esse pedacinho ali. Na maior parte tá asfaltado, então é mais de boa, né? Então,
o importante, né, de ter esse planejamento nesse caso da carreteira, é para isso aí, né? Porque você não pode ir afoito e de repente você vai ter uma surpresa desagradável e não tá... Só se realmente estiver saindo sem, né? Sem pressa, sem rumo, sem... E depois, só para complementar da outra balsa, daí tanto a travessa é uma questão de 40 horário minutos. frequente, a outra que são 4 horas e mais, a maior das segunda que está inclusa na mesma, né? Inclusive você paga uma só travessia, né? E a quarta balsa, daí ela é de graça, é mantida pelo governo, mas ela também tem horários, né, específicos para fazer a travessia, né? Então você tem que estar naquele horário para poder pegar ela e dar tempo de você chegar lá na cidade no horário que você quer, né? E essa é com horários mais reduzidos? Mais assim, reduzidos também. Você tem 4 horários só por dia, né? Então, às vezes, tem muita gente que vai e volta no mesmo dia, né? Vai até a Vila Rins, que é o final da carreteira, e retorna no mesmo dia. Só que tem que ser bem corrido, né? Porque senão não dá tempo. E a estrada de chão quase mais impossível. complicado. Ô, Carlos, e como é que é a questão de infraestrutura nesse lugar assim? Ficaram mais em Airbnb, foi tranquilo de reservar, tem bastante hotel e pousada? A maior parte a gente ficou em Airbnb, que aí, como nós estávamos nós 5, né? Geralmente a gente locava uma casa ou um apartamento. Foi mais fácil, E né? foi mais tranquilo do que pelo Booking, assim, né? Aí a questão até de qualidade, os Airbnb eram melhor do que os que a gente pegava no Booking. Mas acho que deu poucos assim que a gente foi que foi ruinzinho, né? Foi um lá que era só um corredor assim. Pegamos. Quando é assim, que é só pra dormir, é de boa, né? O ruim é pegar assim, que é quando fica mais de assim, dia. aí pegamos, que aí, como nós estávamos aí, sempre eu dizia, né, que o problema de ir nós 5, o problema para mim seria o banheiro, né, que eu queria com 2 banheiros. Aí era um trabalho, mas depois no fim, nós já estávamos com um banheiro só, no fim já estava dormindo quase no mesmo quarto, porque um dia a gente ficou numa pousada lá que a gente pegou um Airbnb, e aí era tipo um chalé. Aí, então ele tinha um sótão assim, né, em cima, mas era aberto, mezanino né? aberto. Mezanino, O mezanino aberto. Quase Aí a gente era dormindo no mesmo quarto. Aí começamos a rir lá de Até nós ficamos na cozinha, assim, tinha uma cama na cozinha. Que bom. E o casal foi para o Jonathan, que estava com o filho, daí foi para cima, que era um pouquinho maior. Num se dorme na cozinha, no outro se toma banho na despensa. Assim não. Mas foi bem isso que aconteceu. A gente começou querendo mais eclético, meio frescura. Depois só me acolhe. Aí, como diz, teve em Porto Varas, né, que a gente ficou num... Aí o Jonathan, nós brincava que a gente disse assim, esse aqui é bom, né? Aí era 2 suítes, 3 suítes, né? Era um apartamentão, assim, bem bom, bem no centrinho, assim. Aí começamos, dali começou a cair. E a estrutura das balsas, assim, essa que fica 4 horas. Já vi os vídeos, vê que algumas são realmente bem interessantes, mas tem um suporte, um apoio ali para passar essas 4 horas na balsa, assim. Tem restaurante, né? Tem tipo uma lanchonete. A maioria das pessoas levam os lanches, a gente, né, lanchou na balsa. E fica, acho que não, televisão não tinha, né? Não vi se tinha vídeo. Tinha, mas não. Mas eu acho que estava desligado, aquela maior tem. E assim, como é até bem confortável os lugares, assim, e aí tinha os lugares que eram as poltronas e tinha que tinha umas mesonas, assim, aí onde o pessoal fazia os lanches e tal. É por isso para pensar, pô, é 4 horas, né, cara? É daqui a Curitiba de... Se fosse Mas assim, é bem sentada, tranquilo, mas porque... é bonito também, né? Aí a paisagem que tu vai ver. Aí tu pode levantar, pode dar uma andadinha, sai né? fora né, vai por fora na balsa e tal, embora tava meio frio. Mas tem, porque essa região ali toda da carreteira austral, ela é formada por aqueles fiordes, né? Então, e cada trechinho que a balsa andava, tu via uma paisagem diferente, né? Então, não fica uma viagem cansativa.
E aí, como a Angelita falou, a gente pegou uma mesa que era grande, com vários bancos em volta, assim como a gente está aqui. E aí, querendo ou não, tu começa a fazer amizade. Aí tem alguns motociclistas lá que também a gente começa a conversar e trocar Sim. informação. Então, Isso é bom o tempo também. passa Muita gente. Muita moto? Bastante bastante. moto. É? Bastante. Legal. Isso é massa. Não. Uma outra, só para complementar das balsas que vale, já que tu comentou ali de trecho para acampamento e tal, né? A última balsa que vai para Vila Ourense tem que tomar, é uma balsa pequena, tá? Uhum. Cabe poucos carros e eles têm preferência para caminhões de caminhão utilitário Isso. e ambulância, né? Sim. E às vezes van, né? Então quem tá de carro, você tem que tomar cuidado, porque tu pode chegar lá e não ter lugar, você vai ter que ficar, né? Porque eles primeiro priorizam as entradas desse Sim, sim, prioritários e lógico. depois se sobrar. Então Uhum. nessa última, quando a gente estava retornando, a gente retornou às 11 da manhã. Então tudo bem que tinha outra balsa mais à tarde, né? Uhum. Mas no horário que a gente pegou, ficou vários carros que ficaram, né? E moto, assim, a gente veio espremido, assim, uma em cima da outra, que tinha bastante moto, né? Uhum. Então foi bem socado ali mesmo. Acho que se tivesse mais 2 ou 3 motos, não ia conseguir entrar também, né? Nossa. Então tem que ter esse cuidado. Ah, E sim, com aí, por isso que eu certeza. digo, tem que planejar e ir com Uhum, folga, né? uhum, Porque tu sim. corre o risco de ter que voltar aí. É que não é só Fica... estrada, né? Tem Não, isso, tem horário, tem muita não é só gente. você, né? Depende dos E outros essa é também. aquela de graça, né? Que tu É. não pode comprar ingresso Não. antes Não, pra essa garantir, é né? Não. gratuita. Ó, pausinha rapidinho aqui, só para falar de quem faz isso tudo acontecer, tá? Nosso patrocinador. Então, o EAD Blue Data. Se você pensa em vender cursos à distância, né? Tá aqui no link aqui o QR Code, é só apontar a câmera aí, ir lá pro link, preencher o formulário, tá? E dizer que veio aqui do Papo de Motociclista, que o pessoal da Blue Data vai entrar em contato com vocês. Então, se você pensa em fazer uma renda extra, não esquece. EAD Blue Data, uma plataforma parceira de verdade. Uma das coisas que eu achei legal, porque a gente já foi em algumas viagens juntos, né? Mas que eu achei legal dessa foi My Roots, né? Foi. Teve alguns. Então, tipo, eu acho que é até legal de repente falar isso, porque teve fogareiro, teve parando pra fazer café, Sim, bastante. comidinha, né? Meu Então, eu Deus. acho que, como é que foi? Porque eu já tinha feito isso, cara, acho que foi a primeira vez também, né? Foi a primeira vez. Ai, Como é que sabe- é? Pode- Não, que eu ia dizer que assim, ele teve assim fazendo cabaninha Pro para vento. não apagar Pro o vento, vento. Nós não tava, pegamos lugares assim com aí tinha umas paradas, porque assim, na carreteira tem tipo como se fosse um ponto de ônibus, que era assim, né, Uhum. que o pessoal realmente para ali para lanchar, que é coberto, e tal. Só que a grande maioria que a gente chegava tava sujo, né? A gente chegou nuns assim que tava bem sujo. Aí a gente limpou para poder fazer, aí é onde ficou mais organizada a coisa ali, né? Mas a grande maioria a gente fazia na carroceria Da né? caminhonete. Abria a caminhonete e fazia ali na Eu carroceria. lembro, teve vídeo assim, Fizemos pô, bastante teve um bem legal. macarrão. E no lado do lago, Carrão assim, patum. teve um que vocês mandaram que era do lago, tava ali, tipo, tinha um Sim. lago É. aqui. Ou Fazendo tomando café. cafezinho. Que a Café da Argentina e o Chile, eles Mas pra esquentar, têm... né? Às vezes também. é comum ter uns pontos de apoio, né? Que não tem aqui no Brasil. Eles têm uma área mais reservada, assim, que tu pode estacionar o carro ali com segurança, que o pessoal utiliza para descansar, né? Sim. Que são os trechos muito longos, muita reta e acaba ficando cansativo, então eles têm essa questão desses pontos de apoio. E você sabe que no nosso grupo, na nossa família, né, de motociclistas aqui, nós temos uma que é viciada em café, né? Ah, sim, É, bastante. Então, ela levou o café, a gente também levou, ele tinha umas fogareiras lá, então a gente parava, não tinha outra alternativa, porque os locais eram distantes um do outro, e a gente acabava parando, então, para tomar um cafezinho ali, Fazer o lanchinho, um né? lanchinho, né? Café com bola. Quando a gente fazer tá um numa almoço estrada também. estruturada, a gente para nos postos, tá? Fizemos almoço, lavando louça no rio, Aí, ó. sem Experiências usar roots. sabão para não poluir. Ah, isso é importante também. As E aí, louças depois da última balsa ali, conseguiram chegar no final da na Isso, carreteira. que é o carreteira? grande objetivo lá, né? Eu quase chorei, né, quando eu cheguei lá. Chorou? Quase, Quase quase. não, chorou. Porque você chega lá assim, é o teu sonho que eu comento ali, a gente no nosso Instagram, a gente colocou o Nós na Road, né? Que, tipo assim, a ideia é realizar sonhos. A gente não pode ficar só com o sonho na cabeça e não
colocar isso em prática. Não tem sentido nenhum, né? E aí, então, quando chegou no final, lá que você vê lá, Vila Rings, o final da carreira astral, A você placa, conseguiu né? aqueles... Todo o teu Uhum, sacrifício valeu a pena, né? uhum. E ainda a gente chegou lá bem, assim, não teve nenhum perrengue, nada assim, nesse perrengue que eu digo de um acidente que Sim, pudesse sim. Até a se carreteira estava comprometer. bem tranquilo, foi Foi, uma viagem muito foi tranquila. bem tranquilo, assim, a gente foi... ah, não teve nenhum estresse entre os Uhum. casais, né? Então também E tava dessa muito de balsa boa. até a Vila Rins dá quantos quilômetros? Tem Que o, Da uns... balsa o até pessoal Vila? faz, às vezes, bate e volta, né? Sim, tem gente que mas vai, dá chega de uns... manhã e volta à noite, né? dá uns No final. 200 quilômetros. Nossa, é Mas é bastante. tradição, Pois é. É. Pra fazer bate e volta ainda. é bem puxado. Pois é. Então aí a Poxa. gente com garupa achou que não Sim, valia a sim. pena, né? Não. Isso porque o problema é que eles fazem, que Vila Rins é uma vila pequenininha, ela não tem praticamente nenhum atrativo, tem alguns atrativos turísticos que você tem que sair dali, né? Então tem Uhum. algumas geleiras ali próximas, aí você tem que contratar um carro 4x4 para poder te levar nessas geleiras. Só que a gente nossa ideia não era fazer esses passeios lá em Vila Rins, né? Então o pessoal vai lá e volta, até porque daí Vila Rins é tudo mais caro, né? Porque como é a última cidade, não tem Sim, nada. difícil de acesso. Imagina, Né? chegar lá, as mercadorias ali Uhum. é um transtorno. Então o pessoal vai lá, bate a foto, carimba não sei, e Caribo. volta, né? Até tem a questão lá, que era aquele negócio que a gente pegou lá, um certificado, né? Aham, que Que completou a completamos a carreteira. carreteira. Isso é dado, eu acho, pela prefeitura, né, do Uhum. local. Você faz a tua inscrição lá e você acho que tem que registrar com uma foto, né? Registra foto lá na placa, foi, aí Uhum. tu manda e eles encaminham o certificado. Até nem sei se eu tenho aqui. Daí depois eles encaminham um certificado para você que você cumpriu os 1.300 quilômetros da carreteira, né? Muito legal. E depois daí da Vila Rins, então Aí vocês a ficaram em gente Vila Rins dormiu em Vila Dormimos em Rins Vila Rins, e aí no outro e aí depois dia... no outro dia voltaram. para Isso. pegar a balsa das 11 horas, né? É. Foi a E, primeira balsa e aí depois de lá é que foram pro para Ushuaia. Ushuaia. Uhum, Porque tu vai pro carreteira, depois tem que voltar por um pedaço pra depois daí tu Ushuaia, uhum, né? isso. Porque como é que tu Então, falou que se tivesse uma rodovia, atravessava, tu já estava no porque a gente chega Praticamente, no... né? ali, né? Eles não são distantes, Não, né? é bem próximo. Então, a carreteira astral, ela tá bem no extremo, né, do sul lá do Chile, né? Uhum. Antes de cruzar lá o Estreito de Magalhães. É a última povoada que tem, acho, do Chile, seria naquela região ali. Para você atravessar para a Argentina, se tivesse uma rodovia que cortasse a- O mar, a- o oceano. não é o oceano, se cortasse ali Ah, as não, ali. cordilheiras As dos Andes ali, Ah, cordilheiras, é. Cordilheira. daria, acho, não chegava a dar 100 quilômetros. Em linha reta você Nossa, estaria olha, já muito perto. em Pega El um Chaltén. helicóptero. Estaria na Argentina. Mas aí você tem que voltar, em torno de Uhum. dar uns 800 quilômetros, você Nossa. volta para você chegar no mesmo Uhum. ponto que você estaria, só que do outro lado da Uhum. cordilheira, né? Só que, Paulo, assim, o fato de você ir e você voltar, você está vendo coisa diferente. Uhum. Então é outra viagem. É, também Você tem. É, vai, você vê uma coisa, quando está voltando é outra sim, paisagem. Porque sim, tu está imagino. Tu olhando. vê outro ângulo. Então E tá pegando depois um outro caminho também, né? Não voltaram tudo. Sabe Não. uma coisa que eu Seguindo. senti bastante nisso daí? Foi o Rastro da Serpente. É Do ir e diferente. voltar É, pelo mesmo. porque normalmente teve uma vez que a gente normalmente ia e saía em outro lugar, né? Aquela vez que a gente foi, A gente aí a subiu gente foi ela. lá pro Paparati, lembra? A gente foi por Assim. aqui. Agora dessa vez a gente fez ao contrário, a gente foi pela Serra da Macaca, É, aí foi E pra São Paulo. E entrou. na volta voltamos, aí eu vi descemos outro ela. caminho. Aí eu falei, pô, é diferente, cara. Porque eu acho que é essa questão do ângulo mesmo, né? Porque aí É. tu vai, São paisagens tu, diferentes, que né? né? Tá olhando para pontos E depois diferentes. ali nessa região da carreteira, tu tá do lado das cordilheiras, né? Então a gente foi no período que a gente foi, até foi propício a data foi definida ali, porque não era muito frio, nem estava Uhum. muito quente, Uhum. e você tinha ainda neve. Então praticamente todos os picos da cordilheira estavam com neve, né? Uhum. E aí aonde não
partes baixas ali, geralmente tem rio, né? Porque é do degelo, né? Uhum. Das montanhas lá vai formando os rios, né? E aí, dependendo da incidência do sol, a água também muda de cor, né? Então, depende se você está indo num horário, você não vê a água com aquela cor turquesa, que tem azul turquesa. Aí, quando você volta, pode ser que a água... Então, é diferente. Vale a pena fazer o ida e volta, né? Aí, já que tu tocou nesse assunto, uma pergunta que eu já ia querer fazer. Muitos a gente vê que falam, a gente tem que ir no verão e no inverno, ou na primavera e outono, para ver as duas paisagens, né? A paisagem que vocês foram no verão, primavera, né? Era final de primavera ali, né? Foi novembro. Primavera ainda, né? E aí fica essa vontade mesmo de ver como é que é no outono, no inverno, tipo, vai ser muito diferente mesmo, vai, né? Dá essa vontade de conhecer diferente. Eu particularmente achei que foi bom, porque assim, ó, teve lugares que a gente pegou muito frio, frio mesmo, né? E chuva e frio, aí tava congelante. E pegamos calor extremo também, que ali no começo na Argentina ali tava quente pra caramba. E chegando mais já lá o sul já tava mais friozinho, né? Bariloche já era friozinho mesmo em novembro. E a questão que tu consegue ainda ver também paisagem com, né, com neve. Então, eu particularmente, para mim foi muito boa, porque eu acho que assim, ó, muito no frio, eu acho que aí fica muito perigoso, porque vai ter gelo E pode ter neve também. E vai ter neve, vai de repente interromper alguma passagem, alguma coisa assim. Eu acho que bem no inverno, no forte do inverno, eu acho que é mais perigoso mesmo. Eu não recomendo, porque até nós chegar em Vila Rins, a gente estava, em San Martín de los Andes, a jaqueta estava sem nada, assim, né? Tava com calor, né? Você tinha até que andar com a jaqueta aberta, né? De San Martín, a gente já tirou, puxou toda tudo. a roupa que a gente tinha de inverno levada, a forração da calça, da jaqueta já começou a e ser ela usada. a gente só tirou depois que saiu do Ushuaia, né? Que já estava voltando, porque a gente começou a esquentar. Para lá, tu vai ter que pegar a temperatura de geral menos de 10, né? Menos de 10. Temperatura, pegamos temperatura de 0, né? Mas em geral era menos de 10, né? Então, no inverno, imagina que deve ser. Não, imagina. E depois. Chove uma coisa, e no verão chove muito, né? Então, é uma região que já chove bastante, porque quando as nuvens vêm, a cordilheira acaba segura, né? segurando. Então, no verão ela chove muito. Aí também tu vai perder grande parte do passeio por causa da chuva, né? E aí, depois do Ushuaia, foi o retorno. Foi a volta. Sim. E foi quanto tempo de lá pra cá? Mas até dali da carreteira para o Ushuaia também foi uma viagem bonita, assim, né? Porque a gente passou pela... A gente saiu do Chile. Agora eu sou péssima de nome. Eu até anotei aqui, porque eu também não... Imagina quantos nomes vocês não passaram nesse meio do caminho, vai lembrar de tudo? Porque quando tu sai de Vila Rins voltando, porque aí tu tens que voltar um pedaço do trecho para poder entrar na Argentina. Tem vários outros passos, né? Mas aí tem uns que não valem muito a pena porque tu não vai ver a coisa bonita, né? E aí pesquisando e conversando com quem já foi, eles disseram, vale a pena você voltar mais pela carreteira, fazer praticamente todo o trecho que a gente fez de Estrada de Ripa, a gente voltou e fez novamente para passar para a Argentina pelo passo Rio Jemenei, acho que é Rio Jemenei. Ele liga de Chile Chico até Perito Moreno, na Argentina. E aí tu contorna esse trecho ali, que deve dar em torno de, eu acho, uns 200 quilômetros também, sempre costeando o lago do lado do Chile, é o Lago General Carrera, e do lado da Argentina, daí ele muda de nome e passa a ser o Lago Buenos Aires. É gigante, claro. Então, todos esses 200 quilômetros tá em cima cruzando do lado desse lago. Caramba. Paisagem, assim, de encher os olhos, né? Imagina. E muito bonito. E até nesse Lago General Carrera, tem as catedrais de mármores também, que é um passeio que quem vai para lá tem que fazer, né? Então, e é nesse ponto ali que fica nesse lago, né? Que fica. Imagina, é uma imensidão, não sei quantos 1000 quilômetros quadrados, tem um lago azul turquesa, né? Então, É bonito, é muito né? bonito, né?
E até, Paulo, quando tu falou ali, o pessoal que vai de motorhome, o camp, essas coisas, a gente encontrou 2 casais de alemão, estavam cada um com seu motorhome, era num caminhão, montado em cima de um caminhão, 4x4, né? Em vários locais a gente encontrou eles, né? E eles paravam assim lá no beiro do rio, assim, do nada. A gente saía, tinha dia que a gente saiu cedo, tipo 7 da manhã, e tava eles lá perdidos na beira do rio, né? É, Acampando lá, né? Porque eles conseguem, com aquele carro, eles conseguem ter sim. uma semana lá de energia elétrica, água e tudo, então eles são autossuficientes, digamos assim, né? É, e estão protegidos ali, né? Então conseguem realmente parar em um Ficar em cantinho qualquer lugar, né? gostoso, uma vista É. bonita, É. né? E fica ali curtindo a vista, né? É uma região que tu encontra a pessoa do mundo inteiro, tá lá. Nossa. Também. É, Viajantes. alemão, eu não imaginava. E aí, voltando pra cá, depois do Ushuaia, vocês pegaram um caminho mais normal ou ainda conseguiram aproveitar um pouco mais? Hein? Na volta do Ushuaia, a Teve, gente né? Eu passou lembro que no cronograma. naquela dos pinguins lá na pinguizeira que o Jonathan foi, que eu esqueci o nome. Ah, também me esqueci. Não, e vocês passaram no cronograma da volta, tava aquela cidadezinha bonitinha também. Não, aí o que que a gente aconteceu? Quando a gente voltou tava voltando, indo para Ushuaia, aí a gente ia passar em El Calafate, onde tem as geleiras Isso. Perito gente Moreno, e ia passar em El Chaltén, que é uma cidadezinha bem pequenininha, né? Isso. Aonde tem uma montanha. O pessoal vai lá por causa de uma montanha lá do Fritz Reuter, né? Então é o ponto turístico aquela. E essa aí foi engraçado, porque a gente estava indo para lá, e era o primeiro a gente ia passar no Fritz Reuter, né, no El Chaltén, e depois El Calafate, porque é, digamos, sequência, né? Aí a gente viu na previsão que tinha o tempo estava fechado com previsão de chuva. Aí ia El Chaltén com previsão de chuva, É você verdade. não vai ver, porque Fitzroy. vai estar fechado, né? A nuvem, né? Aí fomos a El Calafate primeiro, né? Aí ficamos em El Calafate, fizemos o que a gente tinha que fazer lá, Fomos a Perito Moreno. Perito Moreno. Geleira. Aí, depois de El Calafate, era para ir pro Porto Natales, onde a gente ia visitar lá o parque, lá já no Chile, as Torres del Paine. Ah, é. Ai, meu Deus. Aí, como a gente não tinha ido ao Chaltén, quando a gente voltou, aí fomos ao Chaltén. Então a gente retornou mais Voltou um pro pouquinho. Chile. Aí pegamos neve. Pegamos Ai, neve. Começou a cair neve naquela. Aí nós floquei. Aí eu não sei porque, eu tava no carro, porque já tava querendo chover, né? Aí eu disse, a pessoa sempre se escapa, né? Tem oportunidade. Tem carro de apoio pra isso. Aí Tava bem frio. E tava muito imagino. frio. Aí daqui a pouco já começou a cair floquinhos de neve. Aí começou a nevar. Aí Acho que foi a -2 a temperatura. Aí todo né? mundo parando na beira da estrada, porque aí imagino. começou a nevar. Foi bem legal. Só que a Mas gente deu tem- azar, a gente chegou lá em El Chaltén e tava Tava nublado. meio também. fechado, a gente não conseguiu ver o Fritz Fitzroy. Reuter. Ah, que Temos bom. que voltar. Temos que voltar, né? E a gente já prepara a próxima viagem. Tristeza, Daí né? dessa a Temos que gente voltar. vai. É, Que pena, vai ter que voltar. E Poxa. depois, aí, então, quando a gente foi para Torres del Paine. Torres del Paine, daí tu entra de novo no Chile, porque tu sai do Chile, que é a carreteira, entra na Argentina, vai mais um pouco. Entramos no Chile novamente, né? Faz outra travessia lá de aduana. E aí a gente foi pelo Passo Doroteia, né? Que liga então a cidade de Rio Turpio, na Argentina, com Porto Natales, né? Longinho assim, mas é as duas principais cidades, né? E aí o objetivo de Porto Natales era conhecer o Parque Torres del Paine, né? E que também é uma montanha que dá nome ao parque, né? Quem pesquisar na internet vai ver, é lindo, assim, vale muito Bem a pena. bonito também. E aí a gente foi lá para conhecer esse parque, então. E esse a gente foi sozinho, né? O Jonathan não foi. O Jonathan tava, não sei, ele tinha algumas coisas do Não, carro. eu tinha que resolver algumas coisas. E aí ele queria arrumar o carro, que tal? Como pegou muito pó, o carro baixou muito a autonomia, né? Aí ele queria dar uma verificada lá no carro para ver Fez se uma era Essa questão eu acho que é legal também falar. Foi tranquilo, questão de manutenção, a troca de óleo, tu fez, né? Não cheguei a fazer. Ah, não chegou a Trocou fazer? o freio, né? Só Foi a pastilha de freio. Pastilha de freio. Foi tranquilo, manutenção? tranquilo.
Então, Porque já foi que 13 mil, né, quilômetros, né? foi, No total. no total foi 13 mil. Então, para tu ter uma ideia da importância que eu sempre coloco ali, essa questão de você sair com a moto 100% revisada, né? Uhum. E se você tem alguma, por exemplo, tu vai fazer 15 mil quilômetros, o teu pneu dura 10, troca o pneu e vá com o pneu zero, né? Uhum. Para poder ir com segurança. Porque trocar no meio do caminho, fazer manutenção no meio do caminho é complicado. Você não sabe aonde você vai precisar fazer. Moto grande é difícil você ter peça, porque ninguém vai ter estoque de uma pastilha de freio de uma determinada marca de moto. Uhum. Não tem. E aí você tem que esperar, às vezes, 2, 3 dias para chegar a peça. Sim, E aí isso acaba te incomodando, né? sim. Então, lógico, a gente deu sorte. Como o Jonathan estava junto e foi de carro, eu levei um jogo de pneu. Eu não precisei trocar, eu já tinha trocado aqui, mas levei um jogo novo. Foi e voltou, né? Então já tem uns 13 mil quilômetros Uhum. da carroceria da caminhonete. Levei as pastilhas de freio, da frente e de trás, e levei um kit para trocar o óleo, né? Então, isso não fiz, acabei não fazendo. Eu só precisei trocar o freio, né? E foi aquilo que, tipo assim, não tivesse feito isso, tranquilamente a gente ia perder um dia de viagem ou mais, né? Porque nós Uhum. chegamos numa determinada cidade e Jonathan, eu não tô, o freio tá com problema aqui, não tá mais pegando. E eu achei que era de repente, óleo que tinha vazado. Porque a moto ficou bastante suja, né? Uhum. De repente vazou o fluido de freio. Aí a gente começou a mexer lá e viu que era só a pastilha, né? Por sorte eu tinha ali, 20 minutos nós trocamos a pastilha, né? Uhum. Então, se eu não tivesse levado ali, tinha que procurar uma oficina, torcer para que tivesse uma pastilha que desse para adaptar ali. Então, E até encontrar, né, E sem se não encontrar, fosse né? no final de semana, coisa Além que tu vai assim. pagar mais caro, né? É. Também. E ter a peça. É, Isso foi o que a gente falou também no episódio que a gente contou da nossa história, né? Bem isso. Que a gente não tinha peça, custou a chave, hum, perdemos um dia de viagem, enfim. Né? Se tivesse tudo é, certinho, é um aprendizado que sim, fica, é um né? aprendizado. Mas eu Na acho que esse próxima é a gente um vai dos levar tudo. objetivos até dessa conversa aqui, Claro, para com o toda pessoal. certeza, é bem isso mesmo. As É, experiências nossas que vale é, para os outros não errarem, ou enfim, também aprenderem com a gente, né? A gente tá chegando no final, eu acho. Não sei se tu quer fazer pergunta, amor, aí. Por enquanto não. Mas uma coisa legal que eu acho legal trazer aqui, para dar um trabalhinho pro Gustavo, é você separar uma sequência de fotos aqui, eu acho que é legal. Dos principais pontos, assim, né? Só para o uhum, pessoal ver mais ou menos o Do trecho que a certificado. gente falou. Uhum. Aí a gente deixa rolando no final do episódio uma sequência de fotos que eles Eu mandaram vou pra botando gente. às vezes enquanto a gente tá conversando. Mas é isso, cara. Eu acho que, tipo, os principais pontos que eu vejo, assim, de cuidado, quando a gente faz o programa, uma viagem isso aí, é o que a gente deixou pra falar por último, que é a manutenção. Acho que a gente passou por isso agora, na última gravação que a gente fez aí, a gente Uhum. falou bastante sobre esse Manutenção. perrengue, porque querendo ou não, tipo assim, às vezes o KM que tu vai sentir esse problema pode ser que não tem nem oficina direito, né? Uhum. Às vezes pode ser um lugar que tem oficina é, boa, mas não pode contar com a sorte de não, ir, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com essa viagem do Uruguai foi sempre ter vela. sim, Porque não é uma porque, vela fácil de achar essa de Sim. lítio e tal, uhum, né? Então, tipo, cara, é uma coisa que não é tão caro e é pequenininho de carregar. Então, tipo, uma Uhum. pastilha de freio, né? Tem um conjunto de pastilha, tem um uhum, conjunto de vela. Então, são coisas que eu aprendi, porque, cara, o que eu fiquei pensando depois, assim, que aí foi resolvido, no dia conseguimos resolver, né? Depois de muito trabalho. Mas se não tivesse resolvido aquele dia, acabou a viagem, porque no outro dia era feriado, sexta-feira santa. Na segunda era feriado. uhum, Aí eu ia ter que ir embora, chamar o seguro, Né? Ia mandar o botar no guincho guincho. levar. Pegar o isso. guincho E e acabou. vir de Então, carona. se programar para uma viagem dessa é sempre importante. Acho que o planejamento é sempre importante. Carlos, nós falamos da ida, falamos do Ushuaia, falamos de Todo o voltar. roteiro. Alguma coisa que a gente tá esquecendo aí, não? Alguma lição importante, alguma coisa que vocês aprenderam, que viram nesse caminho. Claro que vocês se prepararam muito para isso, né? Desde a pandemia, Uhum. planejando, enfim. Mas ainda assim, deu de aprender alguma coisa, deu de ter uma lição, ou que seja de roteiro, ou que seja de vivência mesmo, de experiência. Eu, no caso, assim, eu sempre fui a mais chatinha, assim.
Aprendi a desapegar um pouco, Isso é bom né? também. Daqui a pouco ela tá Porque acampando. Daqui a pouco ela... não, essa é a nova, como é que é? O novo sonho dele agora, comprar um Te camping. convencer a acampar. Acampar. Mas assim, essa questão do desapego e de, né, como eu falei ali no início, questão de banheiro, tu acaba desapegando mesmo, né? De sair, tipo, fazer comida na beira da estrada, né? A minha sorte é que a Ju é muito despachada, né? Que ela também se vira e ela manda bem nas coisas, assim. Mas a gente fez bastante coisas diferentes que a gente não costumava fazer, né? Que tipo, comer improvisado, comer na rua, fizemos comida Levar na o beira do lanche, rio, né? levar lanche. À noite a gente preparava uns sanduíches e botava tudo na bolsa, né? Numa térmica e para ir comendo no outro dia, porque aí tinha dia que a gente não conseguia almoçar, porque não tinha onde almoçar. Aí o almoço era aquele sanduíche que a gente fazia à noite. À noite era uma produção grande de sanduíche. É que tem o chefe Bava também, né? Em alguns lugares. Não, até dentro de hotel, ele fez no quarto de hotel, meu Deus do céu, fez comida. O cheiro da comida dentro, não sei como é que não vieram expulsar nós do quarto, aquele cheirão de... Não, e era tudo só macarrão com frutos do mar, né? O tempo inteiro. Com frutos do mar, não dizer. Sardinha e atum. É um desapego mesmo, né? Mas vale... Agora, falando dessa experiência, né? É legal fazer essa experiência, pô, de desapego mesmo. Sei lá, teve uma energia renovada, teve uma... Foi muito bom. Além de ser bom, tem a questão financeira, né? Porque, e é um momento assim, a gente, tu vai no restaurante, tu tá lá toda aquela formalidade. A gente, né, preparando como a gente pegou muito Airbnb e ficava sempre junto, tipo assim, rola uma coisa mais Vive família, mais, né? vive Vive mais, né? mais, né? Então a gente fazia, brincava, se descontraía, tomava o nosso vinho ali, né? E eu sempre coloquei, lógico, que pesa, porque uma viagem dessa custa caro, né? Não é barato. Nossa, eu fiz mais ou menos uma média ali, então de $130 por dia, né? Isso a gente, né, ele economizou algumas coisas em alimentação, como a gente fazia em casa, né? E a questão do Airbnb que a gente No Airbnb que dividia, né? dividia, né? Que Então, saía mais isso barato. assim já saiu $130. Então, se não tivesse isso, ia custar mais caro, né? E o objetivo da viagem não é, para mim, pelo menos, não é alimentação. Eu não quero ir não é um passeio gastronômico. É um passeio para mim, para conhecer locais, para alimentação, a gente precisa comer, né? Lógico. Mas não Sobrevivência. precisa pagar caro. E um restaurante ou outro típico, Sim, né? às Pra vezes conhecer. Mas realmente não deixamos não... de aproveitar. Lá no Ushuaia a gente foi comer a Centolha, né? centolha, Que é um né? prato Que é bem caro, tudo, aquele, mas o vale a caranguejão pena. lá, grandão. Então, alguns lugares assim a gente aproveitou e, né, como tu diz, a comida típica, muitos vinhos, né? Toda noite era... Que é típico, né? Que é bem típico. É mais A comida barato típica, que a vocês água, tinham que então, que a experimentar. cerveja. Tinha cerveja também, passaram pela E o clima. Na Patagônia. cervejaria Patagônia. E eu só queria fechar com uma coisa assim, se me permite. Por favor. Se você vai viajar com outras pessoas, porque numa viagem você conhece pessoas, né? E conhece a pessoa, né? Uma viagem você faz com você e com a tua esposa, tu conhece mais a tua esposa do que em casa, né? E uma viagem onde você vai em grupo, escolha as pessoas que vão contigo. Se você acha que vai ter, que não tem afinidade, eu acho melhor nem ir, porque acaba complicando, né? E eu pude perceber isso bem forte nessa viagem. Quando trouxer o Jonas, vocês vão ver. Vocês conhecem, é um casal 100%, né? E o John é parceirão, né? Ele não tem tempo ruim para ele. Se tá ruim para mim, tá ruim para ele também, né? E a gente pôde observar, teve trechos ali que a gente, né, tava sofrendo, digamos assim, na moto, com o vento. Teve um trecho lá que a gente caiu com a moto parada, né, no rio, eu parei a moto e eu não consegui segurar o vento, me derrubou, né? Ele prontamente já saiu do carro, né? Claro, a pessoa tinha que ser parceiro mesmo, porque tava um vento frio. E aí ele saiu do carro do jeito que tava para lá tentar ajudar, né, para resolver. Teve trechos que ele tentava ficar do lado da moto para que o vento não Bloquear um proteger pouco. mais o vento. proteger, e tentar proteger a gente, né?
E aquela preocupação, nós chegava nas pousadas, onde a gente ia dormir, a Júlia, o melhor quarto é de vocês, a melhor cama é de vocês, vocês estão mais cansados do que nós, vocês merecem. Então, tudo para nós era primeiro, porque, lógico, a gente sofre mais de moto, não sei que não, que O tá de carro físico realmente é tranquilo. mais... É Uhum. mais cansativo, né? Então, a importância de você ter pessoas que são amigos, que são companheiros do teu lado, né? Uhum. Porque é uma viagem longa, 38 dias, convivendo com essa... Então, se for para escolher alguém, escolha bem para não se incomodar no meio do caminho. É, a gente sabe, né, o quanto a gente já viajou. É claro que a gente viajando 10, 12 dias que a É. gente já fez, a gente já viu essa importância. Sempre Que a gente já teve perrengues também. É. nesse dia. Também é. Imagina mais do que o dobro disso, né? Vai rolar estresse, né, cara? Não tem... E até no episódio que a gente falou da nossa viagem também, e o quanto realmente ter isso, né? De ter essa parceria e de ter... Sei lá, pô, deu ruim pra mim? Não, mas fica junto. Vamos ter que ter um plano B? Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. E a gente sempre fez isso, né? E acredito que vocês, né, nesses dias tanto todos, que tiveram que fazer algumas vezes disso, né? É, nesse dia do vento lá, que tava 70 km por hora, que aí a gente ia seguir até o Calafate, né? Não, a gente tava voltando já para ir para o Ushuaia. Não, gente, é o Calafate que a gente dormiu Não. naquela cidadezinha lá. E aí foi aí onde aí a gente tava indo pro Ushuaia. Aí o que dissesse assim, aí ele parou, chegou no quarto, o vento, e a gente ficou era assim umas pousadas e era tipo uns container. E aí balançava que eu dizia assim, meu Deus, o container vai voar aqui. E aí o Jonathan disse assim, não, eu acho melhor a gente abortar. E ele ficou preocupado, meu Deus, aquele dia ele ficou muito preocupado, que aí a gente tinha caído, tinha o vento muito forte. Imagina se o Isso era container tava meio-dia. balançando, Isso imagina. era meio-dia. Aí eu disse, não, vamos ficar aqui, vamos ver o que é que vai dar. E a gente resolveu ficar na cidade. Aí o dono da pousada, quando chegou, ele disse assim, não, vocês de moto, maluco, nem né? pensar. Vocês não podem ir. Não, tá muito perigoso e vai aumentar o vento. Aí a gente ficou. E aí, nesse dia, aí o Carlos chegou e disse para mim, queres continuar a viagem ou daqui a gente pode ir embora? Não precisa ir até o Ushuaia. Aí o Jonathan disse, eu achava melhor a gente voltar e tal. E aí eu acho que ele também estava com os problemas no trabalho. Aí o Carlos, aí eu disse, não, por mim, estamos já aqui, vamos, né? Aí chegamos, aí o Carlos disse, o Jonathan, eu e a Angelita vamos seguir a viagem, mas vocês fiquem bem à vontade se vocês quiserem desistir. Aí ele assim, não, né? Se vocês vão, nós também vamos. Porque até a gente chegou, a gente almoçou e tal, daí fomos lá pro quarto, daí eu falei para eles ali, ó, agora a gente vai pro quarto, cada um faz uma DR ali, vamos ver o que vai fazer, né? Se vamos voltar ou vamos... Porque a gente tava no meio do caminho, já era mais fácil voltar, né? Aí fomos pro quarto, aí à noite a gente se reuniu para jantar, né? Vamos fazer a janta. E teve essa reunião extraordinária. Isso. Daí a gente falou, nós resolvemos seguir, né? Se vocês quiserem. Não, se vocês vão, a gente vai também, porque viemos junto, vamos voltar junto. É a parceria ali, né? É a parceria, né? Isso é legal ó, do grupo, assim, né? A gente já fez bastante viagem, sempre foi assim, né? Tipo, se não dá certo pra um, não dá certo não tem graça aí, né? Tipo... Aí não dá mais. A parceria é essa, né? Tamo junto, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É um casamento. É um casamento. Estamos chegando no final, não sei. Quer mais alguma pergunta? Mas de perrengue foi só a moto caindo ali? Ou teve mais alguma Não, acho coisa? que só foi até assim, que aí é tipo ficar um dia na cidade em função do vento, ficar um dia por causa do horário da balsa, né? Então mas não era perrengue. Não teve. É só uma Graças a Deus, dúvida tava tudo certo. aqui, isso é bom, né? Com relação daí aos hotéis, porque vocês já saíram com os hotéis reservados? Não. Todos não? Não. Que daí Nenhum. como teve... Nenhum. Nenhum. Eu ia perguntar, porque se estava reservado, se nesses dias que Acho vocês tiveram que só em mudar, teve... Uruguaiana, né, que a gente já tinha reservado O primeiro a gente tinha reservado, porque a gente já sabia que ia ficar até no outro dia. É. E aí depois a gente E foi de reservava boa? de um dia para outro. Foi de boa ou teve cidade que foi muito difícil de achar? Não, foi tudo bem tranquilo. É. Bem tranquilo. Mas você já tinha uma ideia, assim, de onde ficar e Já. tal? Já tinham, Assim, tipo, pesquisado, olhado, né? Aí, às vezes, assim, o que é que a gente fazia? À noite a gente vai estar chegando em tal cidade. Então, aí a gente já começava a procurar no dia anterior. E aí já reservava. Sempre assim, de um dia para o outro, a gente reservava de um dia para o outro. Não chegava na cidade sem reserva.
Isso funciona quando são poucas gente. Uhum. Se vai Uhum. com Um muita grupo não, grande é É, complicado. sim, sim. já não dá, porque às vezes você não consegue Lugar para todos, para né? todos. Imagina. Aí o grupo grande tem que reservar com antecedência maior, né? Uhum. Senão... Legal, Fechou? gente. Qual é a palavra aí que nós vamos. A mensagem final que nós vamos deixar pro pessoal aí? Pra quem chegar no final. É. E agora? Bora realizações. Aí, ó, realizações. gostei. É a frase do episódio. Bora realizações. Fechou então, pessoal. Obrigado. Mais uma Por vez. estar aqui de novo com a gente. Esperar agora o Jonathan e a Ju, né? Pra vir contar o lado É. deles, da E o história. Telzinho. Telzinho junto, com certeza. Obrigado Nossa, mais uma fotinho. vez. É um prazer enorme estar aqui. Que venham muitas viagens, que a gente possa trazer essa experiência ainda, mais E experiência. vamos viajar juntos. E vamos viajar junto. É E uma já que pena tem que que vocês não voltar lá, foram. a gente É. vai junto. Com É certeza. uma pena mesmo. Não, lá Mas... eu vou voltar. Carreteira É. Astral. Aí a gente Vou vai de junto. novo. Aí a Sério? gente vai estar junto. Sério Sério. isso? Não me falar assim, né? A DR não tem. Deixa pra. Depois da janta a gente conversa. Esse planejamento eu não sei. Qualquer coisa tem carro de apoio, pode ir no carro. Vai ter outra moto junto. Pessoal, Obrigada. então valeu mais uma vez. Obrigado. E Obrigada quem está não nos esquecem ouvindo. que vai E ter a frase, surpresinha no final aqui, né? Deixa a mensagem aí, vai ter as fotinhas pra Bora vocês aqui no realizações e vamos ver as fotos. Vai lá. final. Valeu, hein? Top! E-